Oi pessoal, hoje o quadro Mara Convida traz um convidado muito especial. O Diego, eu já era fã desse menino lá tem um tempão. Ele faz flores maravilhosas, bolos lindos, tem um trabalho incrível, junto com o Cadu, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas o Di vai ensinar uma rosa linda e eu tenho certeza que vocês vão amar e vão reproduzir depois aí em casa. Diego, obrigado por estar aqui hoje, é uma honra para mim poder estar gravando essa aula. E fala um pouquinho do teu trabalho para o pessoal. Eu que agradeço, tá, pelo convite. Gente, eu sou o professor Diego Barbosa, né, juntamente com o professor Cadu, como a Mara falou, e a gente faz um trabalho bem legal de aulas aqui no Rio de Janeiro. Estamos visitando outros estados, multiplicando e dividindo um pouquinho dos nossos conhecimentos, tá? E aqui eu vou fazer uma rosa que é bem prática, de açúcar, e as flores de açúcar estão movimentando muito esse nosso mercado, bem né, alta, de confeitaria. né? Exatamente, né? No auge. E dão um resultado bem legal e um valor, né? Não apenas financeiro, mas um valor de visual lindo nos nossos bolos, tá bom? Aqui a gente precisa de alguns materiais, né, básicos para que a gente possa fazer uma flor de açúcar. No caso da rosa, eu tenho aqui cortador, tá? De pétala, cortador de folha e cortador de sépala. Porém, tá, eu também preciso de outros materiais, assim como um rolinho, que a gente precisa para poder esticar a massa, tá? Aqui eu tenho uma plaquinha que é antiaderente, então para a gente poder abrir a pasta não há necessidade de passar nada, tá bom? Uma esteca para poder manusear e o molde de silicone, tá bom? Que hoje em dia a gente já consegue encontrar no mercado com facilidade aqui no Brasil, né? As folhas de açúcar estão em alta, certo? Então nós vamos fazer o quê? Uma rosa. Isso, uma rosa. Uma rosa, tá. E aí você vai usar todos esses materiais que tá aqui. Isso. Legal. Então o Diego vai começar a fazer a rosa, a gente vai mostrando, explicando, a gente pode falar marca, onde ele comprou, que material que é, para facilitar bastante para vocês conseguirem fazer depois. Diego, pode começar a tua rosa. Então vamos lá. Antes de começar, tá, a gente vai começar fazendo a base da rosa. Eu preciso fazer uma coxinha, que é essa base que a gente utiliza, tá bom? E eu vou precisar de um arame. Aqui eu tenho um arame número 20, tá? Esse arame já compra pronto? Já vem assim? Isso, aqui por exemplo eu compro um rolinho, tá vendo? Enrolado. Um rolinho, só cortar o tamanho que precisa. Isso, vou cortar um tamanho aqui, aproximadamente, né, 10 a 15 centímetros. E aqui eu tenho um alicate, que nessa pontinha eu vou formar um gancho, que eu preciso prender essa coxinha de massa, tá? Aqui eu tenho massa para flores, tá? Essa aqui é uma massa que eu estou utilizando industrializada. Pode falar marca, tá tranquilo. É da Apollo, né, industrializada, porque facilita também o nosso trabalho e que a gente parar para poder fazer uma pasta. Essa pasta para flores, Diego, é uma pasta exclusiva só de flores, não é aquela que cobre o bolo, é outra. Ela é só de flores ou não? Só para flores, tá? Porque o flores. resultado dela é endurecer, então ela resseca, ela seca, tá? Então para bolo não serve para poder cobrir, então é aquela massa para flores mesmo. Ela seca diferente da pasta normal. Isso. Tá bom? Eu vou pegar aqui aproximadamente de 10 a 15 gramas de pasta, tá? É sempre bom a gente pesar essas bases, porque isso vai também influenciar no tamanho da rosa que a gente quer, tá? Deixa eu só tirar mais um pouquinho aqui. Sempre colocar no saquinho plástico, deixar reservado para evitar que resseque, porque essa pasta em contato com o ar, ela seca muito rápido. E aqui eu vou passar um pouquinho de calor para essa pasta, lembrando que essa pasta aqui, tá? Eu comprei ela na cor branca, tá? E aí eu coloquei um pouquinho de corante vermelho, você fez tá? Essa cor, não comprou ela Isso, assim. não. Você costuma comprar a branca e fazer as cores que você precisa ou comprar a pasta colorida já? Eu prefiro trabalhar com a branca e eu vou tingindo, porque aí eu consigo ter... Porque nem todos os tons tem pronta, né? Isso, a gente tem poucos tons no mercado, poucos tons. É como o corante, a gente faz isso também no creme. Exatamente, tá? E aqui eu vou formar uma coxinha, tá? E eu tenho uma coxinha mesmo, né? Isso, uma coxinha, tipo uma coxinha de frango. E aqui eu tenho dois cortadores, um menor e um maior, tá? Sempre eu vou medir essa coxinha no cortador menor, tá? Essa coxinha ela tem que ficar aproximadamente um dedo, tá? Abaixo da pontinha desse cortador, porque se eu colocar essa coxinha do tamanho do cortador, o que vai acontecer? Vai ficar muito difícil de eu fechar, e aí pode acabar, né, ficando aquele meio muito alto da rosa, certo. Tá bom? Na verdade é o corpo da rosa. Isso, o centro, né? Centro. Então aqui o que eu vou fazer? Eu poderia simplesmente pegar esse arame, colocar ele numa colinha de CMC e introduzir aqui,
tá? Nessa base dessa rosa. Porém, vai demorar muito para poder secar e a gente não consegue trabalhar imediatamente. Tem uma dica melhor. Isso, então eu vou utilizar fogo. Olha isso, só o pulo do gato, gente. Não é? Porque o que acontece? Esse fogo ele vai fazer com que esse arame fique bem quente e quando ele entrar em contato com essa pasta, que ela é de açúcar, vai derreter essa pasta e como o açúcar ele carameliza bem rápido, vai grudar e vai ficar bem grudadinho. Ó, sai uma fumacinha. Efeitos especiais. Tá? E aqui embaixo eu dou um acabamento. Que bacana, não sai de jeito nenhum. Isso, já fica grudado, já posso utilizar e já fazer a rosa agora. Adorei. Tá? Então aqui uma dica bem legal para que a gente possa trabalhar. Lembrando que a nossa rosa, eu vou fazer ela tá com um tom rosado, depois a gente vai pintar, vai dar uma nuance. Esse tom de verde, né? Sim. Aqui é um verde oliva. Tingir com verde oliva, tá bom? E quando eu vou fazer uma rosa na cor rosa, tá? Eu gosto sempre de tingir a pasta antes, porque aí fica mais fácil, né? Depois a gente só dá uma nuance e consegue fazer diversos tons. Tá? Eu utilizei o corante vermelho, uma pequena quantidade, porque o corante em gel rosa, ele é fotossensível, é aquele que desbota com claridade. Então aí minha rosa vai acabar desbotando se eu tingir com o corante rosa. Então o rosa tem essa forma de desbotar. Isso, aí eu acabo colocando o vermelho, aí eu transformo essa pasta no rosinha. Agora eu vou pegar um pedacinho de pasta, tá? Na mesma cor que eu fiz a coxinha, e aí eu vou fazer o seguinte. Vou formar um cilindro, tá? E eu vou colocar sobre uma base que não gruda, tá bom? Se você quiser deixar essa pasta bem fininha, você pode utilizar um pouquinho de gordura hidrogenada que ajuda a abrir e esticar bem essa pasta, tá bom? O que eu preciso fazer agora são essas pétalas aqui, que são as pétalas de finalização. Aquelas que vão entrar e dar aquele volume. São as primeiras, porque a gente precisa que elas estejam bem secas pra gente poder colocar depois. Aqui eu já adiantei, tá? Mas aí como que você precisa fazer? Eu vou utilizar agora o cortador maior, tá? Porque é ele que vai finalizar e vai deixar aquelas pétalas bem bonitonas. Com o meu rolinho de abrir massa, eu vou abrir essa pasta de um lado para o outro. O que acontece? Aqui eu estou trabalhando em cima de uma placa que embaixo é aquela placa própria para poder abrir já com os veios, tá bom? Mas eu particularmente, eu não gosto de trabalhar muito aqui, porque eu acho que ainda fica muito grosseira, essa partezinha aqui fica muito grosseira, então eu gosto de fazer nesse trabalhozinho aqui, de abrir de um lado para o outro e deixar uma linha um pouquinho mais grossa no meio, tá? Isso encontra em lojas de confeitaria fácil? Sim, assim, encontra tem nas fácil. lojas? Tá? Ó, eu vou abrir de um lado para o outro, a gente abre de um lado para o outro. Porém, eu continuo deixando aqui no meio essa linha um pouquinho mais grossa. Tá? Ó. Tá? O que vai acontecer? Como eu preciso cortar com um cortador de pétala, e eu preciso também que esse arame vá até a metade do cortador, porque se o arame for até a ponta, ele vai aparecer. Tá? Se eu pegar e cortar aqui, vai ficar essa linha grossa por toda a pétala. Tá? Então o que eu vou fazer? Numa parte aqui eu vou abrir para fora. Aí eu tiro essa linha, né, um pouquinho mais grossa. E aqui eu tenho tudo lisinho. Aí na hora que eu for cortar, eu venho aqui, corto, fazendo com que essa linha um pouquinho mais grossa fique até a metade da pétala. Olha aqui. Linda. Tá? A linha ficou até a metade da pétala. Perfeito, que bacana. Isso. E esse excesso eu tenho que guardar, tá? Porque senão ele vai acabar ressecando se eu deixar ele aqui exposto no ar. Certo? Aqui eu tenho agora arame número 26, tá? Que eu também compro nesse formato, né? Pronto. E eu vou cortando os pedacinhos de acordo com a necessidade. Assim, eu vou precisar de uma cola de CMC, tá? Para que eu possa introduzir esse arame. A colinha é um gelzinho, assim? Você gosta desse ponto? Sim, eu gosto de utilizar ela assim, um pouquinho mais grossa, como uma textura de gel de brilho, aqueles passar em cima do papel de arroz, porque aí ela seca mais rápido, porque tem uma concentração maior de CMC. E você usa sempre que proporção? Fala pro pessoal para dar esse ponto aqui. Sim, eu utilizo 100 ml de água para 5 gramas de pó de CMC. Ah, que bacana. Aí você vai passar essa colinha agora para colar esse araminho. Exatamente, eu só vou encostar, ó, o arame na cola de CMC e vou introduzir tem que colocar mesmo. Nessa partezinha. Por isso que ficou aquele vãozinho. Isso, para que aí a gente consiga introduzir o arame aqui, sem com que ele vaze de um lado nem do outro, tá vendo? Certo. Vou pegar só aqui rapidinho.
Se por acaso machucar como machucou aqui, eu venho aqui, dou uns beliscões, ó. E ela junta novamente. Junta novamente. É um trabalho de artista mesmo, porque para fazer várias flores, imagina quantas pétalas assim, uma por uma, né, Diego? Legal. Agora, depois de colocar o arame, a gente vai bolear. Eu venho aqui, ó, e passo o boleador, tá? O boleador, Como ele que é usa parte esse boleador? fundamental. Explica isso pro pessoal. A gente pode pegar como Tem se fosse alguma uma posição caneta. de mão, como se fosse uma caneta? Sim, tem gente que pega como se fosse uma caneta, tá? Tem gente que E aí pega sempre assim, fazendo esse contorno, nunca assim? Isso. Como que é isso? Eu preciso fazer o contorno. Como ele é arredondado, tá? Eu preciso dividir isso aqui no meio. Metade dele vai passar na pontinha da pétala e a outra metade Tá de vai passar fora. em cima da espuma floral. E esse boleador de metal, ele é melhor do que os outros? Tem Ele algum- desliza mais. Ele desliza mais do que o de plástico. Não que o de plástico não faça o trabalho de bolear, mas o de inox ou metal, ele boleia melhor. Tá? E a gente vai passando em volta. Pra ó. dar aquele aspecto de uma rosa verdadeira, pra Isso. ficar realista, Tá natural, vendo? né? A gente vai deslizando, porque Legal. como é liso, ele desliza, tá? E não precisa ficar girando, porque a gente vê muitas pessoas girando o boleador em volta da pétala, É só tá? passar É só mesmo. passar, porque ele desliza, tá vendo? Se por acaso estiver muito úmido e você estiver com dificuldade de bolear, você pode passar um pouquinho de açúcar palpável em cima e embaixo e você consegue bolear com facilidade. O boleador, ele deixa essa ondulação e vai depender também do tamanho do boleador. Se você tiver um menor, vai ter mais ondulação. Mais ondulação. E quando você tiver um maior, vai ter menos ondulação, tá? E aqui eu vou retirar essa ondulação que aconteceu, tá? E se por acaso der alguma preguinha Você aqui... não gostou da ondulação? Não, o que acontece? Porque nessa flor em específica que a gente vai fazer essa rosa colombiana, ela não tem muita ondulação. Ai, uma rosa colombiana, Isso. que chique, tá vendo, gente? Tá? Já ganhei um buquê de rosas colombianas, é bem diferente. São lindas, né? Então aqui, ó, retirei e deixei lisinho, certo? Agora eu vou utilizar aqui o marcador de silicone, tá? Marcador de pétala. Ah, pra dar esse Isso. enrugadinho, esse... A gente coloca aqui de duas partes, a gente centraliza, tá? E agora a gente faz uma força para poder marcar, tá? Faz uma força, ó. E aqui a gente já tem a pétala marcada. Esse aramezinho que aparecer aqui, quando ele vai ficar por dentro da aparece. pétala, da rosa, não aparece, tá? São dois lados, possui o lado que tem a marcação com cavidade e a parte que tem relevo, tá? Então a gente vira do outro lado, a parte de trás, vem com o cabinho de um pincel mesmo, a gente vai fazer aqui um movimento, ó. Na diagonal, vem aqui. Ah, pra dar aquela viradinha? Isso, pra dar aquela viradinha, tá vendo? Que a parte já fica. Ela modela muito fácil, né, a pasta, né? Isso. Mesmo que tenha saído, ela já marcou, tá? E aí eu venho aqui naquelas colheres de Sério, que legal. descartáveis mesmo, Colherzinha descartável. e aí eu coloco aqui assim, nesse formato, ó. Repara, eu jogo pra trás e aí a gente deixa secar aqui. Deixa na colherinha secando? Deixa na colher. Eu gosto de deixar na colher até ela ficar um pouquinho mais firme. Ficou um pouquinho mais durinha, você tira e coloca como eu coloquei aqui, ó. O que acontece? O ar vai passar em volta dela toda. Se ela E ela ficar vai muito secar. tempo aqui na colher, vai secar mais a parte de cima e a parte que está encostada na colher demora mais para secar. Tá? Então quando ela estiver bem durinha, mas se bem que ela já pega o formato, tá vendo? Sim. Já pega o formato. E aí precisa fazer quantas pétalas dessa, Diego? Eu vou colocar 5 para finalizar, mas pode Com colocar 5 6. pétalas já faz uma rosa bonita? Para finalizar, sim, a gente vai começar agora a fazer o centro, que tem bastante pétalas. Tá. E para isso eu já adiantei aqui, porque aí facilita. Deixou algumas prontas, isso, né? já deixei prontas, abertas e boleadas. A gente vai só marcar e começar a colar. Eu já coloco aqui. Vou tirar pra cá. Então, aqui eu tenho as pétalas que eu cortei com um cortador menor. Tá? A gente já trabalhou com um cortador maior, agora eu vou trabalhar com um cortador menor para começar fazendo o centro. Isso. Então eu vou começar com 3 pétalas, lembrando que já estão boleadas, eu abri, tá? Não abri com aquela linha grossinha no meio, não, abri mesmo e aí eu cortei. Tá? E aqui a gente vai marcar, tá? Essas 3 pétalas. Essas não vão araminho? Não, essa não vai arame porque elas vão ficar coladas na coxinha que a gente preparou.
marcar, faz uma força, que a gente consegue marcar bem. E aqui eu vou passar agora um pouquinho da colinha de CMC. Na coxinha. Na coxinha, ó. Então ela tá na consistência de gel. Nossa, bastante, né? Isso, eu tirar o excesso. E se não passar muito, ela fica escorregando. Ah, tá. Ó, passei. Venho aqui e vou buscar, ó, uma pétala. Certo. Tá? Eu vou deixar aproximadamente meio centímetro acima dessa ponta dessa coxinha. E venho fechando um lado. Ó, tentar deixar mais fechadinho aqui em cima, porque a gente não pode ver a coxinha, né? Ah, tá. Venho aqui agora com a outra pétala e vou colocar ela como se estivesse por dentro da primeira. Pra e vou poder colar. cobrir a coxinha. Isso. E agora eu vou passar só um pouquinho de cola nessa aqui, porque como essas duas já tomaram conta da coxinha, então eu preciso de cola nessa daqui para que ela possa ficar aqui certinho. Eu deixo as três na mesma altura, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, ó. Que bacana. Uma por cima da outra. Já ficou miolinho perfeitinho, Ó. né? Que legal. E ninguém sabe que tem coxinha aí. Exatamente. Essa parte aqui eu chamo de excesso, então a gente retira, tá? E a gente tem que descartar porque ela tem cola de CMC. A gente retira essa parte porque se a gente ficar deixando muita massa aqui embaixo, ela fica uma flor com uma base muito grande, tá bom? Às vezes é necessário a gente passar um pouquinho de cola para poder colar essas pétalas, se elas não quiserem ficar no lugar, tá? E vamos dar aqui embaixo um acabamento, ó. Aperta aqui embaixo. Fica coladinho. Isso, vai ficar coladinho. Posso passar um pouquinho de cola. E aí fica bem coladinho. Ó, e aqui a gente já tem o miolinho da rosa. Bacana. Vamos agora com mais 3 pétalas, tá? Sempre de 3 em 3? É bom a gente sempre trabalhar com ímpar, tá? Porque aí a gente tem digamos assim, um design 3, mais... 5, 7, assim? Isso. 3. Tem gente que trabalha fazendo essa primeira camadinha com duas, né? Coloca uma por uma, né? E vai fechando. Mas eu gosto sempre de trabalhar com 3, eu acho que fica bem mais harmônico. E agora vamos marcar novamente no tapete do molde de silicone. Só que naquela primeira camada ali, a gente passou cola na coxinha. Agora a gente vai passar cola nas pétalas, tá? Quanto mais força a gente fizer, mais marcação a gente tem. Esse tipo de molde também é fácil o pessoal encontrar nas lojas? Ou tem outros modelos? Né? Sim, tá? Essa aqui é uma linha nossa de molde de silicone, que a nossa amiga querida da FlexArt tá reproduzindo pra gente. Isso, tá? E a gente tá querendo inserir no mercado agora para poder começar a fazer venda. Mas você, desenvolvida por vocês pediram o modelo e ela fez? Isso, a gente pediu para que ela reproduzisse, né, um que a gente adquiriu, e aí ela tá reproduzindo com perfeição e tá marcando melhor do que o, vamos dizer assim, original, né? Tá? Eu vou passar cola agora da metade para baixo, tá? E do lado esquerdo um pouquinho até em cima. Porque como esse ladinho esquerdo que ele vai entrar em contato ali para poder colar, tá? Eu preciso dessa colinha aqui. E a gente vai começar a colar, ó, como se tivesse uma dentro da outra. Lembra que é aquela camada, gente? Sim. Tá? Fez. Eu venho aqui, coloco como se estivesse por dentro dela. Segue esse mesmo... Isso, eu vou seguindo a mesma linha, tá vendo? Colocando dentro e depois fecha todas. Isso. Venho aqui agora com a outra. Ó. E a gente só joga uma por cima. Nossa, dá um acabamento perfeito, né? Da outra. Tô amando, gente. Essa rosa é diferente, né? Também é minha praia. Ó. E a gente vai fechando para poder ficar bem preenchido esse pouquinho de cola. Ficar bem preenchido esse miolo. Pronto. E aqui novamente a gente retira o excesso para não ficar muito bruta. E vamos apertar para poder dar o acabamento. Bom, quantas camadas dessas de 3 em 3 como você está fazendo aí? A gente pode colocar de 5 a 6, é? tá bom? Quanto mais pétalas eu quiser aqui nesse meio, eu posso colocar mais camadas, tá? E fica mais bonito também, fica mais cheio, tá bom? Então vou pegar mais 3.
Lembrando que essas pétalas já estão boleadas, né? Sim. Já passei o boleador. Estão prontinhas. Isso. Eu vou só marcar. Então aqui eu passei a cola do mesmo jeito que eu passei na camada anterior, tá? E a gente vai fazer aquele mesmo processo, ó, como se estivesse colocando uma dentro da outra, tá? A gente abre um pouquinho e vamos encaixando essas pétalas aqui, ó, pra gente ter esse efeito como se fosse um catavento, né? Então vem essa por cima dessa, essa por cima dessa e essa por cima dessa. E a gente já tem aqui um miolinho mais preenchido. Vou passar um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho de cola aqui. Vamos aqui retirar um pouquinho do excesso. Então aqui eu já tenho 3 camadas, tá? De pétalas. Agora eu vou... Tá? Vamos começar a abrir a rosa. Certo. Aperta aqui. Já temos aqui o miolo. A gente pode dar uma abertura. Ela fica quanto tempo assim molinha pra você, igual você tá abrindo? Aguenta uma hora ou não? Tá. Daqui uma hora já vai estar durinho, você não pode fazer isso mais. Isso vai depender muito do clima, né? Se o ambiente tá. estiver muito seco, isso aqui em 20 minutinhos já começou a Sério? secar. Isso. Agora se o ambiente está um pouco mais úmido, a gente consegue com facilidade fazer esses movimentos. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Vou trabalhar com mais 3 pétalas que eu vou marcar e agora a gente vai começar a abrir essa pétala. Ó, vou pegar aqui minha espuma floral. Tá? Vou marcar. Fazer uma marcação bem forte. Tá? E eu vou virar agora essas pétalas. Ela possui 2 lados, né? O lado seco, que é esse lado que está sempre virado pra gente quando a gente está abrindo, e tem o lado úmido, que é aquele que fica encostado na base, que é aquele lado mais brilhoso, tá? Então vou virar o lado brilhoso pra cima. Ó, venho aqui com o cabinho do pincel e vou fazer também aquele movimento que a gente fez naquela pétala da colher, que são essas aqui. Tá, pra virar a pontinha. Isso, pra gente poder virar a pontinha. Ó, de um lado e do outro. Certo. Deixa aqui. Tá? Isso serve só para poder dar uma marcaçãozinha, porque depois a gente vai utilizar até o cabo do pincel mesmo para poder dar mais movimento. De um lado para o outro. Eu vou virar. Elas já estão marcadas. Se eu pegar e fizer assim, elas vão com facilidade. Tá? Venho, passo um pouquinho de cola. Da metade para baixo, porém o lado esquerdo ele vai ficar um pouquinho mais alto de cola. Aqui dobrou, vamos desdobrar. E vamos seguir. Ó, colei um lado, colei o outro e colei o outro, sempre dando esse entender de que está uma por dentro da outra, tá? E aí eu venho e colo. Fica mais aberto agora. Isso. Como já está marcadinho ali, ó, posso vir com o cabo do pincel e só ir acertando, tá? Ajeitando
essa voltinha. Posso puxar aqui para trás, ó, esse lado. Quanto mais fininha a pétala, mais bonita, né? Isso, exatamente. Bem fininha, tá linda. Ó. Vou passar um pouquinho de cola, porque como ainda vão entrar outras pétalas, eu não posso deixar muito aberta. Ah, tá. Passa um pouquinho de cola. Ó, vamos dar uma voltinha aqui para trás, um pouquinho maior. E sempre lembrar de a gente retirar esse excesso aqui. Isso. Isso também atrapalha. Conforme a gente vai colocando camadas, esse fundo ele vai fazendo isso aqui, ó, vai descendo, aumentando. Aí quando a gente for colocar essas pétalas que são aramadas, aí as pétalas vão ficar lá embaixo e essa parte vai ficar lá em cima. Então por isso que a gente tem que ficar retirando aqui. Eu já tô tão linda. Nem finalizou, eu tô apaixonada já na rosa. Vamos utilizar agora mais 3 pétalas, que a gente vai fazer agora um trabalho diferente. Tá? A gente utiliza agora mais 2 camadas e a gente já finaliza a nossa rosa. Que legal. E é rápido, né? Tô achando assim, é que você deixou algumas prontas, mas eu tinha ideia de que fosse bem mais demorada. Sim, a gente... Eu percebo que tem muito material que facilita hoje, né? Exatamente. Claro que depende, o toque é teu, essa viradinha da pétala é tua, deixar a pétala natural, fininha, é do professor. Mas tem muito material para facilitar, né? Exatamente. Hoje em dia a gente consegue encontrar materiais bons. Eu achei esse molde maravilhoso. Facilidade. Deixou a nervurinha tão real, né? Da pétala verdadeira. Adorei. Ó, então aqui eu tenho o lado seco virado pra cima, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu viro pro outro lado e vou beliscar. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uns beliscões formando como se fosse uma coluna para essa pétala. Porque como ela vai ficar mais abertinha, se eu coloco ela lisa do jeito que ela tá aqui, ela cai para trás, ela tomba. Tá. Então isso aqui eu formo uma coluna. Dar um pezinho. Isso, aí ela consegue ficar estruturada em pé. Ó. Eu vou até um pouquinho acima da metade. Vou beliscando. Aqui só tem um detalhe, se a unha estiver grande, vai ter um pouquinho de dificuldade, tá? Ó, e eu vou fazer o mesmo trabalho, tá? Dessa pétala aqui, com o cabinho do pincel. O pincel do bracontinho, pincel bem fininho, né? Isso, pincel bem fininho. Vira de um lado, do outro. Você quer uma agulha de estourar a bolha? Isso. Eu tô aprendendo, gente. Eu não faço pasta, mas adoro. Tô sempre no meio do pessoal da pasta, né? Um trabalho lindo demais, nossa. De artista mesmo. Bem, feito o movimento aqui das nossas pétalas, eu vou virar ao contrário. Então repare que eu virei primeiro, né? Aí eu belisquei, fiz aquela coluna, depois eu fui lá, fiz o movimento com o cabinho do pincel e eu só vou virar novamente quando for passar cola. Então aqueles 2 trabalhinhos eu faço do lado seco. Do lado seco. Aliás, do lado úmido, né? Do seco ou do úmido? Ó, eu vou passar uma cola agora em formato de V. Vou virar para vocês verem mais fácil, ó. Formato de V. Venho para cá e do lado de cá. Então eu fiz um V. Aí como que eu vou fazer? Eu vou colocar essas pétalas aqui, ó, como se elas estivessem por dentro, respeitando a mesma altura, aqui, ó. Ah, tá. Sem intercalar, praticamente, junto, né? Na mesma posição da anterior, é isso? Isso, colocando uma por dentro da outra. Ó. E como ela já está com movimento, ela fica. Essa daqui eu vou colocar por aqui, pra dentro, porque essa aqui fique
por cima, tá? Eu posso fazer dessa maneira, Certo. ou eu também posso fazer da outra maneira, que eu posso colocar por cima. Certo, arrancar. Que dó, gente. Ó, eu posso colocar por cima dessa outra pétala aqui, Ah, tá. tá? Como você gosta mais? Isso. Eu gosto mais de utilizar desse modo aqui. Desse jeito aí? Ó, coloquei. E agora eu venho com a última. Coloquei por dentro dessa daqui e ela vai por cima dessa outra primeira. Puxando sempre para trás. Tá? Eu posso utilizar essa agulha aqui para a gente poder dar uma dobradura maior na pétala anterior para que a outra se ajeite com facilidade. E aqui eu venho e vou retirar um pouquinho desse excesso. Pouca coisa, não tem muita coisa para tirar. Sempre tomando cuidado para deixar sempre da mesma altura, a gente não subir muito, tá? Essas pétalas. Se machucar aqui, como a gente está machucando, não tem problema. A gente só não pode machucar na última camada que a gente for colocar, tá? Ó. Certo. E agora vai só botar a calça de fora e tá pronta, tá linda já, né? A gente vai colocar mais tamanho 3. já podia parar aí que tava linda, né? Sim, poderia parar aqui e colocar essas outras, mas eu vou colocar só mais 3, tá. que ela fica maior e a gente ainda. finaliza. Tá. Pronto, então aqui, mesmo trabalho, tá? Deixa eu pegar aqui já na mão. Vou beliscar. Beliscar, minha mão tá úmida. Beliscar de um lado, do outro. E fazer o movimento. Fazer logo nessa. Muito legal esse movimento feito com pincel, né? A gente quando vê uma flor de açúcar pronta, nem imagina quanto detalhe, quanto material precisa, né, gente? Acho que é só pegar e botando o pétalo e olha, que legal, que aula mais interessante. Vamos agora virar e passar cola. Cola em formato de V, na parte de baixo, da metade para baixo. E vamos colar agora, intercalando nessas aqui. Ó, vou colar aqui de frente. Aplica de frente para essa e agora de frente para essa daqui. Só que agora a gente não vai retirar aquele excesso, a gente vai deixar, porque a gente tampa agora todo aquele rasgadinho, isso que a gente fez. Que linda! Nossa, já tá muito linda. Maravilhosa. A cor tá incrível também. Tá? Uma dica bem legal, um pouquinho de vermelho para poder evitar que desbote. Aí fica esse rosa bem legal. Linda. Tá? Então aqui a gente já tem, ó. Então aquela parte toda que estava feinha, a gente acaba tampando e não tira. Isso, já demos o acabamento. Então aqui já está pronta para poder receber, tá? As outras pétalas que vão compor aí e que vão finalizar. Bacana. Essas já estão bem durinhas? Já, estão mais durinhas. Ele vai finalizar a rosa, mas ele vai ensinar como faz uma folha, ó. Tem bônus na aula. Não é só a rosa, vai ter uma folhinha também. Então agora a gente vai fazer uma folha, né, para poder compor, para poder ficar... Um bônus, né? Isso. Tá? Aqui eu tenho a massa para flores, tá? Mesmo que eu utilizei para poder fazer a rosa, porém eu tingi com o corante verde oliva. Ai, lindo esse corante, é da Color, né? Isso. Verde oliva. Tá? Mesma coisa, como eu preciso botar um arame nessa folhinha, eu vou fazer aquele trabalho de cilindro. Ó. Vou pegar o rolinho, vou abrir esse cilindro de um lado para o outro. Pra ficar aquela nervurinha no meio novamente? Isso, pra gente poder conseguir colocar o arame.
E depois que a gente fez aquele trabalho de fazer a linha mais grossinha no meio, eu vou abrir, né, como na pétala, e eu venho com o cortador aqui, ó, e vou cortar. Fazendo... Esse cortador tem uma pontinha muito bonita, né? Isso. Aqui eu tenho 3 tamanhos diferentes, tá? Aqui, por exemplo, eu preparei uma maior e 2 menores, porque o galinho de folha da rosa ele tem uma folha maior na ponta e tem as folhinhas outras são menores. E eu venho aqui e vou retirar esse excesso, tá? E sempre a gente vai guardar no saquinho de plástico, tá? Protegido do ar para não ressecar. Aqui novamente eu tenho o arame número 26, que eu vou só encostar na colinha de CNC e vamos introduzir aqui. Até a metade, tomando cuidado para não vazar nem de um lado nem do outro. Agora vai passar no molhador e depois aqui no marcador, é isso? Isso. Já aprendi, gente, estão vendo? A aula foi pra mim também, ó. Pra aprender Ó, aqui o marcador de folha. Ah, no mesmo é da FlexEdge também? Isso, também. Muito bacana esse marcador. Vem aqui, ó, centraliza. O legal dele é porque ele tem uma transparência, então a gente consegue ver onde tá. Isso, onde que tá, se tá no lugar certinho. Muito Fiz bacana. a forcinha, ó. Olha a e quando diferença tira. que dá. Essa questão do marcador dá muita diferença, né, Diego? Isso, exatamente. Que folha mais linda. E olha, a gente pode dar um movimento que a gente quiser aqui nessa folha. E a gente já pode botar ela, ó, em pezinha para poder secar. Isso. E agora nós vamos terminar de montar a flor. Isso, agora a gente vai fazer uma pintura, né? Que é um Tem uma bônus pintura? também, lógico. Nossa, que vamos fazer legal. uma pintura, uma nuance um pouquinho mais escura nessa rosa e depois a gente vai pintar e eu vou ensinar um efeito bem legal na folha para poder deixar ela com aquele brilho natural. Amei. Então chegou a hora da gente dar mais um pouquinho de vida. Nossa, vai ficar mais bonita ainda? Meu Deus. Vamos tentar. Então vamos lá. Já tá maravilhosa. Obrigado. O que acontece? Aqui eu tenho 3 corantes maravilhosos, né? Da Luricandy que eu vou utilizar, que a gente consegue encontrar com facilidade nas lojas. Aqui eu tenho a cor abacate, é um verde abacate. Aqui eu tenho rosa do Líbano e aqui eu tenho batom. Dos 3 maravilhosos. Tá? E aqui eu tenho pincéis de maquiagem. Tá? Ah, de maquiagem? Isso, de maquiagem, que são bem macios. Adorei tá? esses pincéis. E são bem melhores que a gente poder pintar esse tipo de material de açúcar, né? Porque são bem macios e acaba não quebrando, tá? Eu vou começar pintando as folhas, porque aí a gente deixa essa rosa dar uma leve secadinha para poder a gente pintar com facilidade depois. E olha como que espalha, bem legal. E purinho, tá? não precisa molhar, nada, só não passar precisa. pigmenta dessa maneira? Isso. Que bacana. Ó, a gente vem de leve, esfregando o pincel com pó, seco, e a gente vai tirando o excesso. Né? Tirando o excesso, e a gente transforma em outra cor. Ó, em outro tom de verde. Ó. Linda demais. É sempre legal, porque como eu vou trabalhar aqui agora, vou trabalhar com verniz, tá, comestível, para poder passar nessa folha, o que acontece? Eu sempre tenho que fazer a base dessa folha na cor verde, porque se eu fizer na cor branca, tá, na hora que eu passar o verniz, como esse pó aqui ele dissolve, né, fácil em líquido, ele acaba dando uma manchada e a gente consegue ver o fundo branco. Então, se eu tenho fundo verde, tá, é meio que imperceptível, tá, a gente não consegue ver, tá? Ó, vou deixar aqui no cantinho, enquanto eu pinto as outras duas, que a gente vai dar também uma nuance para dar um efeito bem legal.
Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma nuance nessa folha para dar um efeito bem natural, bem legal. Eu vou utilizar esse batom mesmo. Sério? Isso. Uma quantidade bem pouca, que eu vou pegar aqui com o pincel, ó. Uma quantidade bem pouquinha. E eu vou fazer isso aqui, ó. Ai, que linda. De leve. Como, né? isso, como se estivesse dando uma queimada nessas pontinhas aqui. Bem pouquinho. Porque se eu utilizar muito, acaba ficando bem marcado. Ó, é bem pouco, a gente já consegue ver um pouquinho a diferença. Sim, já mudou. Eu vou dar aqui essa queimadinha numa ponta. Ó, bem esfumaçado mesmo. Aqui Nossa, a gente bota um pouquinho mais forte na parte de baixo, tá? Isso pode ser feito de um lado, isso pode ser feito com o vermelho também, que dá um tomzinho meio de marrom, também fica bem legal quando mistura com verde. Ó, foi uma queimadinha de leve. Maravilhosa. Tá? Vou colocar aqui e a gente vai fazendo as outras duas. Arrasou, né, gente? Ó. Quanta técnica, né? Pra uma única folha, uma única pétala, né, gente? Tem que... Eu não preciso seguir, colocar só de um lado como tá na outra. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e manchar. Eu coloquei um pouquinho mais aqui, tá vendo? Porque quando a gente se preocupa em deixar tudo muito perfeitinho, muito certinho, menos perfeito parece. Ah, sim. Né? Na natureza não é tudo igual, né? Eu adoro quando quebra pétala, alguma coisa, que eu falo que passa uma lagartinha e dei uma mordidinha ali. E é bom que não tem agrotóxico, né? Não tem nada, nenhuma aqui. Essa é boa da lagartinha. Ó, vou dar uma queimadinha nas pontinhas, eu posso deixar um pouquinho mais forte nessa pontinha aqui. Tá linda demais. Tá super natural. A gente pode passar na parte de trás também, tá? Um pouquinho. Só pra dar uma... Ó, e aqui a gente tem as nossas 3 pétalas. Ficaram lindas. 3 pétalas não, 3 folhas. 3 folhas. Tá? Lindas demais. É feito bem legal. Depois a gente vai passar o verniz, vocês vão ver que muda totalmente. Não conheço Isso. esse verniz. Agora a gente vai montar o galinho da folha, tá? E aqui eu tenho fita floral. Essa fita floral, ela é para artesanato, a gente consegue encontrar também nas lojas de material para confeitaria, tá bom? Tá? Mas ela não é comestível, é para artesanato. E depois eu vou dar uma dica bem legal de como introduzir essa fita floral, né? A flor no bolo de verdade, os cuidados que a gente precisa ter, tá? Então aqui o que vai acontecer? Essas folhinhas aqui, eu vou passar um pouquinho de fita floral. Essa fita tá? tem de várias cores, Tem de diversos tons. Mas eu vou utilizar esse verde clarinho mesmo, porque depois ainda tem que pintar. Ficou super bonito, super combinado. Ó, eu só me preocupar em cobrir só um pedacinho. Pra não mostrar o arame, né? Isso, pra não aparecer o arame. Eu vou cobrir só um pedacinho. Tô até medo Ó. de pegar e quebrar. Só um pedacinho. E aí a gente monta. Certo? A gente vai colocar agora tá? Essa fita floral, ela vem nessa espessura aqui, tá? Aproximadamente 1 centímetro e meio. Isso, eu venho aqui, já existe uma ferramentazinha que corta, tá? Mas eu venho aqui com o meu bisturi ou com o estilete, corto, porque fica mais delicado. Já sai fininha, né? Isso, fica mais delicado para poder passar, do que aquela fica muito grosseira, aquela dessa largura fica muito grosseira, tá? E eu venho aqui, ó, prendendo. Tá? Essa folhinha, vou puxar aqui um pouquinho para poder acertar. Prendi, vou cobrir, ó, apertando sempre. E a gente sempre tem que puxar a fita floral para poder ativar a cola. Desci e agora eu vou colocar assim, ó, vou dobrar, aparecendo um pouquinho desse arame, porém ele está encapado, tá? Porque a folhinha da rosa, quando ela sai do galho, ela ainda sai com talinho. Então a gente deixa aqui aparecendo um pouquinho. Como se fosse um talinho. Isso, como se fosse um talinho. Ó, de um lado e do outro. Vem e passa a fita floral. Vamos descer e cobrir aqui todo o arame.
Vou passar mais um pouquinho de fita para poder... Vocês repararam que eu dei uma entortadinha aqui, né? Porque eu sempre falo, galho não é reto, né? Galho é meio torto. Então a gente dá aqui umas entortadas para poder... Dá mais realidade. Isso. Pronto. Só que o que acontece? Eu utilizei aqui, né, uma fita floral um pouquinho mais clara. Sim. Então eu posso vir... Pode passar no E talinho. vem com a mesma cor que eu passei na folha. Legal, pode e eu passar venho aí. pintando a fita floral. Ó. E aí o galinho começa a ficar da cor que eu desejo. Legal. Ó. Olha que legal. Muito bacana. Tá? Agora eu vou utilizar um produto, tá? Que se chama verniz laca. Ah, é? Já vem Tá? pronto? Isso. Da É um Art spray, Cake? é da Art Cake. Isso. Que bacana. Tá. A própria pasta pode ser passada em outro produto também. Ele de bolo, ele é pode pra- trabalhar pra com qualquer, né, dar um acabamento de verniz no bolo, porque é comestível, porque esse verniz laca, ele é produzido a partir de um inseto, né? Então é um produto animal, então a gente pode Muito bacana. consumir, não tem problema nenhum, nenhuma restrição, tá? Não é aquele verniz de a gente pintar a porta, é totalmente diferente, tá? Que gruda até na alma, né, Isso. gente? E por ele ser spray, ele tem uma aplicação bem fácil, ó. Eu venho aqui, Que lindo. aplico, ó, frente e verso, e a gente tem aquele efeito. Fica molhado na hora? Deixa eu tocar. Sim, ele fica molhadinho, porém depois, isso, fica molhadinho, mas ele seca e perde esse brilho em excesso, tá? Aí fica com um brilho mais natural. Que bacana. Tá vendo? Ele tá com brilho em excesso agora, mas daqui a pouco vai secar, tá? Vai secar esse líquido que tá aqui e vai ficar Excesso vai só ficar natural. aquele brilhozinho mais natural. Que bacana, eu não conhecia esse produto. Agora você está pintando as pétalas. Isso, agora, Gente, que lindo. agora eu tô fazendo uma nuance, tá? Pra não ficar aquela coisa só de uma cor só, porque as rosas têm essa nuance, né? Exatamente, eu tô utilizando batom. Esse aqui Eu amei essa cor batom. tá? Aí como que eu faço? Eu pego, boto o pincelzinho, tá? Pego um Pequena pouquinho, quantidade. retiro um pouquinho do excesso, aí eu venho das pontas trazendo, ó. Aí dá aquele efeito de queimadinho na pontinha, aí eu Muito venho legal. esfumando. É esfumando que se fala, né? Não é É. esfumaçando. Eu sempre falo Esfumando. esfumando. Esfumando, tá certo. Como a maquiagem, né? Esfumando, Isso, vem esfumando os puxando. olhos. Isso. Porque já faz sombra, vai fazer o esfumado lindo na rosa. Isso, vem puxando pra dentro. Linda.
Diego, e eu percebo que você está pintando, elas estão bem sequinhas. Para fazer esse tipo de pintura tem que estar bem sequinha, como tá aí. Exatamente. Nessa daqui, por exemplo, essa aqui o Cadu preparou ontem pra mim, pra poder eu trazer. Então é melhor fazer um dia antes. Isso. Porque, como você explicou no início, dependendo do clima, ela pode demorar mais para secar, como pode secar muito rápido. É assim? Exatamente. Por exemplo, um dia chuvoso, que tá bem úmido, né? Se você não tem um Hoje. ar-condicionado. Hoje, por exemplo, tá bem úmido. Se a gente não tem um ar-condicionado pra poder Vai demorar. tirar essa umidade, demora mais pra poder secar. Pode demorar até 2 dias. Vai Sério? Isso. Se tiver chovendo e tiver o ambiente úmido por 2 dias, vai demorar aí pelo menos uns 2 dias para poder secar, tá? Mas, por exemplo, eu até expliquei, né? Quando tem um ambiente seco, 20 minutos isso aqui já tá seco. Legal. Vou tentar a última. É um trabalho de artista, né, gente? Demais. Por isso que vocês são chamados de cake designer, né? Porque a criação aí é incrível. Muito detalhe, né? Exatamente. E quanto mais detalhe, mais bonita. Pra mim tava linda já daquele jeito, mas agora tá muito mais assim, né? Com essa corzinha que ganhou nas pontas, da naturalidade. Eu queria pegar o jeito, gente, fazer trabalhar com açúcar assim, mas meu negócio é no bico, não vai. Eu acho lindo demais. Nossa, eu sou apaixonada por esse trabalho. Agora chegou a hora da gente pintar aqui. Ah, vai pintar aí também? Isso, a gente também vai dar uma nuance, tá? Eu botei esse rosa do Libanês aqui, mas não vou nem usar. Achei que esse aqui ficou mais bonito. Ficou lindo, ficou Isso. lindo. Tá? Então aqui o que acontece? Eu vou pegar uma quantidade de pó um pouquinho maior, tá? E aqui no meio eu vou fazer o seguinte. Como aqui a gente tem praticamente um redemoinho, digamos assim, eu vou pegar o pincel e vou fazer esse desenho, ó, redondo. esse formato. Que legal, vai pegar nas pontinhas. Isso, vai pegar nas pontinhas. Vai meio que deixar as mais escurinhas, né? Como é um pouquinho mais escuro, dá uma queimadinha nessas pontinhas. Nossa, Ó. vira bem pra câmera ali pertinho pra Olha lá. você fazendo isso. Tá muito legal. Olha como fica legal. Aí, do mesmo jeito que a gente fez naquelas outras pétalas ali, eu venho aqui, ó, de fora pra dentro, puxando, dando essa queimadinha nas pontas. E aí a gente consegue acompanhar aquele trabalho que foi feito ali nas pétalas de finalização. Ó. Certo. Que efeito maravilhoso, né? Sim. E agora a gente vai fazer a montagem da rosa, tá? Finalizar. Isso. Eu vou só colocar ela aqui no isopor rapidinho, pegar a fita floral, a mesma fita floral. Ah, vai encapar todos os cabinhos. Isso. Não, aqui eu vou prender já elas com a fita floral, não precisa encapar não. Legal. Eu vou virar todas as pétalas, ó, o arame pra trás. Virar todos os arames pra trás. E a gente agora vai fazer a montagem. Eu vou pegar uma pétala e vou posicionar ela aqui, tá? Certo. Ó, venho com a fita floral, vou virar assim que fica mais fácil, né, de ver. Ó, vou pegar a fita floral e vou passar aqui em volta. Dei só uma voltinha e prendi essa pétala. Venho agora com a outra, um pouquinho abaixo dessa. Linda, meu Deus. Vou passar a fita floral, prendi. Certo. E assim a gente segue. Coloco a Colocou pra outra. sua fita. Isso. Coloquei aqui.
Vou passar a fita floral e prendi. Certo. Venho, coloquei outra, mas repare que eu tô fazendo o quê? Colocando uma por cima da outra. Tá dando acabamento. Isso. Aí o que acontece? Como está uma por cima da outra, tá? Eu preciso agora seguir o mesmo processo. Essa vai ficar por cima dessa, porém dentro dessa primeira. Tá? Ó. Essa tá por cima dessa. Então essa tem que ficar por cima dessa. Tem que entrar. Isso. Então eu encaixo ela aqui, ó. Tá vendo? Ela encaixou. Tá. Deu acabamento e... Isso. Agora eu venho aqui Linda. e vou passar a fita floral. Ela tá enroladinha como se fosse uma linha, e eu venho só aqui, ó, e acerto. Tá? Depois eu pego essa partezinha que tá aberta e vou dar acabamento. E aí eu venho passando, ó, ela para poder cobrir. Pronta. Maravilhosa. Obrigado. Agora a gente vai fazer a sépola, a que segura as pétalas, tá? Ainda vai ter século, meu Isso, Deus. aquele cálice, né? As pessoas conhecem como cálice da flor. Isso. Será que eu dou conta de fazer uma rosa tão linda assim? Ah, sim, lógico. Você consegue fazer aquelas flores lindas do bico, que eu particularmente, gente, sou uma loucura. Fazendo flores de praia. bico. Né? Tá? Aqui eu tenho a massa para flores na cor verde oliva, tá bom? E eu vou abrir ela, deixa aqui um cantinho. Aqui eu tenho um cortador de sépola, tá? Que eu venho aqui e vou cortar. É bom a gente sempre apertar essas pontinhas aqui, só para poder garantir de que corte bem, tá? E eu vou tirar a pasta, eu não vou tirar o cortador. Ah, vai tirar a pasta. Isso, eu vou tirar a pasta. Porque como tem muitos detalhes, se eu tiro o cortador e depois tiro a pasta, pode acabar deformando, tá? E a pastinha sempre volta pro saquinho plástico. Os cortadores todos dourados, né? Que legal. Sempre via prata. Primeira vez depois de dourado. Ó. Que lindo. E aqui a gente tem a nossa sépola. Eu vou pegar... Vai bolear também. E isso a gente precisa bolear também. Tá vendo que ela é bem... Deixa eu chegar pra cá. Né? Bem delicadinha. Vamos abrir pra gente poder bolear. Ó, vamos com o boleador passar aqui pra poder afinar todas as... Esse cortador de sépola também a gente consegue encontrar com facilidade, tá? Nas lojas de material de confeitaria. Feito isso, tá? Eu vou agora fazer a pintura antes de colar, porque corre o risco de eu pintar isso aqui na flor. Eu volto isso aqui. Tá, isso. Corre o risco de eu pintar na flor e acabar manchando ela, Certo. tá? Então eu vou colocar aqui mesmo, ó, nessa parte onde tá verde, tá vendo aqui? E eu vou pintar aqui mesmo, ó. Pintei um lado, agora eu vou virar. O que acontece? Às vezes a sépola, ela fica meio que viradinha, né? Então a gente tem que ver a parte de dentro também pintada, tá? Então a gente pinta, principalmente essas pontinhas aqui, ó. O meio não precisa tanto, mas essas pontinhas aqui a gente precisa pintar. Certo. Certo? A gente tira o excesso de pó, tá? Vamos tirar o excesso. Limpar. E assim como a nossa folha, a gente precisa dar uma nuance da sépola, tá? Porque ela tem a cor da folha. Certo. De leve. Nossa, que lindo que ficou.
Pintado, agora a gente vai colar da nossa rosa. Eu vou pegar aqui a cola de CNC, tá? Deixa eu só chegar aqui pro cantinho. Eu vou pegar a parte, tá? Ó, vou tirar o excesso do pó. Sempre bom tirar esse excesso. E vou passar a colinha de CNC, uma pequena quantidade, ó, nessa parte aqui. Vim aqui e passei. Tá? Agora eu venho com a rosa e eu vou encaixar bem aqui no meio, ó. Encaixei aqui no meio e aí eu só viro. Que legal. E deixo ela aqui. Ela já vai ficar coladinha. Já tá colado. Tá vendo? Incrível. Ó. E aqui a gente finaliza, tá? Mas a rosa aqui nessa parte do... Segura pra mim. Aqui na parte do cálice, tá? Ela possui como se fosse um botãozinho pequenininho. É. Ó, como se fosse uma coxinha pequenininha. Como que a gente faz? Eu venho aqui, ó. Faço uma bolinha. Faço uma coxinha. Ó, uma coxinha bem pequenininha. Tá sujinha, corante. Ainda vou pintar, tá? E a gente faz isso aqui, ó. Licença. Vem aqui e vou introduzir, ó, essa parte aqui. Abrir um pouquinho, gente. Ah, ó. Tem isso, né? Isso. Ainda medo de quebrar. A gente vem com a ajuda de uma esteca e vamos unindo isso. Ó. Que não pode encostar, né? Tem que ser assim, devagarzinho. Exatamente. Essa parte aqui eu vou apertar para poder dar um acabamento junto ao arame, tá? Posso passar um pouquinho de cola se não estiver grudando aqui, pouca coisa, não pode ser muita. Ó, acabamento. Muito legal esse acabamento. É muito detalhe, né, meu povo? Demais, demais. E aqui também a gente pinta da cor de verde, tá? Essa parte aqui, ó. Até lá embaixo. Vamos cobrir todo o arame, tá? Bacana. E aqui a gente pode também passar, né, o verdinho, se quiser. O verdinho, isso, pra gente poder... Ficar dentro do bolo não mostra, né? Exatamente. E a dica que eu falei que ia dar, né, se a gente quiser colocar uma flor dessa de açúcar num... Não, e esse furinho que ficou igualzinho da roda de verdade? Você Isso fez aqui... de propósito? Não, aconteceu na hora de abrir Jura? e rasgou. Cadu falou, não, e a rosa de maravilhoso. verdade tem esse furinho. Tem Cadu sim. falou que foi maravilhoso? Foi maravilhoso. Tô encantada, meu Deus, que coisa mais linda. E
como eu tinha falado, né, isso aqui é um material que a gente utiliza para artesanato. Então, se eu precisar colocar essa flor num bolo de verdade, o que eu gosto sempre de passar, né? Eu posso passar um plástico filme em volta desse pra não ter cabinho, contato, pra não ter isso contato. aqui que não é comestível, né? Com As bolo. pessoas pensam muito em passar papel alumínio, mas papel alumínio Fica feio, né? fica feio, mas ele também rasga fácil. Pode acabar ficando um pedacinho dentro do bolo. Sim. Não é? O que é um pouquinho perigoso. Ou você pode colocar num canudo. Um canudo que seja. Vestir o você canudo. bota. Isso, coloca num Legal, canudo. bacana. Tá bom? Gostei da ideia do canudo. Finalizou? Finalizei. Gente, aula finalizada. Eu tô encantada, eu amei, eu vou tentar reproduzir, eu espero que vocês também tentem em casa, né? Muita técnica, foi uma aula muito rica, o Diego não escondeu nada, ele compartilhou realmente, mostrou detalhes, né? Deu o pulo do gato, mostrou esse brilho, esse verniz. Eu amei. Diego, quero te agradecer, né? Por ter estado assim, com tanta vontade de ensinar as pessoas aí, os assinantes do site. Eu percebi que foi muito de coração, foi muito bacana, deu pra ver, né? Você não veio aqui simplesmente, fez umas pétalas e montou uma flor qualquer. Foi muito rico nos detalhes e eu te agradeço muito, viu? Eu que agradeço. E agora pode se despedir do pessoal lá de casa. Sim, eu que agradeço o convite, né? Eu conheci a Mara já tem um tempo, Tem um né? tempo, né? Isso, Lá no curso da Wilton, né? quando eu não sabia nada de pasta, meu bolo rasgou, ele me conheceu assim, num momento meio... lá no começo. Ela batalhou bastante, né? E chegou até aí, mérito dela, né? Obrigada, gente. E a Deus também, né? Com certeza. E tô muito feliz pelo convite, feliz também de poder dividir, como falei lá no comecinho, dividir, né? E multiplicar conhecimentos com vocês. Espero que vocês façam. Gostei muito da companhia, da sua companhia, de estar aqui comigo nessa manhã, né? E vamos lá. Espero que vocês façam. Continuem seguindo a gente no Instagram, né? Acompanhando nossos trabalhos. Acompanhando o trabalho, tá bom? O trabalho do Diego. E até o próximo vídeo, até o próximo Mara Convida. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.